Fala, meus amigos, seja bem-vindo à aula Crenças que limitam o aprendizado de idiomas ou que retardam o aprendizado de idiomas. Já tem muita gente para limitar o teu aprendizado e essas crenças não pode ser um dos fatores limitantes. Você precisa garantir que você está se livrando dessas crenças. Seja você uma pessoa que já tenha começado a aprender os idiomas ou uma pessoa que nem começou ainda. Tem gente que já tem crenças que limitam o aprendizado antes mesmo de começar a aprender. São 10 crenças aqui, presta atenção, anote, para você garantir que você lembra delas depois que essa aula aqui acabar, nos outros dias, na sequência dos dias aí. Você precisa entender se você está cometendo esses erros ou se você tem essas crenças que limitam o aprendizado ou não. Você vai se livrar delas hoje, porque senão você vai ficar correndo amarrado. Dá a impressão que tem sempre alguma coisa lutando contra. Você está tentando correr, tentando ganhar velocidade no aprendizado, tentando ganhar essa fluidez de aprendizado, mas você tem sempre algo que te amarra e parece sempre algo sufocante o aprendizado. Então, vamos avançar para ser objetivo, para ser direto ao ponto, tá? São 10 crenças aqui, a gente vai passar por elas. A número 1 é a crença de que é um processo chato que acontece só nos livros de gramática. Isso vem das escolas, da forma como a maioria das pessoas aprende idiomas nas escolas. E a pessoa, às vezes, ela traz esse trauma da escola para a fase adulta também e continua mantendo isso por um longo período de tempo. Isso é uma crença que limita o aprendizado, porque o cérebro ele tenta sempre se livrar de atividades que desprendem energia, atividades onde você está gastando energia, mas não vê grande retribuição, ainda mais se é uma atividade maçante. Então, o que vai acontecer é que você tem ciclos muito claros de entusiasmo, o pico de entusiasmo, mas aí é uma atividade maçante, e você deixa ao longo do tempo, porque você não busca formas de se divertir com o aprendizado. Essa é uma palavra-chave no aprendizado de idiomas. Diversão. E essa diversão, depois você vai vendo que aparece de várias formas. Seja com o conteúdo que você está variando, seja com o entretenimento que você está consumindo, seja com pessoas que você está se relacionando. Você vai ter que sempre buscar pela diversão, senão automaticamente o teu sistema ele vai buscar eliminar essa atividade. E aí pessoas que começam e não mantêm a constância no aprendizado. A gramática é sim necessária para o aprendizado de idiomas. O idioma ele é feito com gramática, mas ela é feita como um suporte. Você busca o que você precisa saber para aplicar nos ambientes de diversão. Busca o que precisa saber para saber como se expressar, para saber como entender alguma coisa. Lacunas que vão aparecendo ao longo do tempo no aprendizado são respondidas, são completadas com o estudo da gramática. Mas você não pode ter essa imagem do aprendizado de idioma só como uma lista de exercício, 500 exercícios para serem completados e lacunas e letra A, B, C e D. E essa ideia de escola que todo mundo tem trauma. Isso vai te amarrar, vai fazer você correr com uma corda amarrada na barriga aí, igual está o nosso campeão aqui, com esse potencial gigantesco, mas com essa corda amarrada na barriga, beleza? Outra crença é que 2 vezes por semana é o suficiente. Não é o suficiente, beleza? O aprendizado de idiomas não funciona assim. 2 vezes grande na semana, aquela galera que faz aquela aula no sábado, de 4 horas no sábado, e depois vai ver o idioma só no próximo sábado. Isso aí é extremamente ineficiente, vai demorar muito tempo para conseguir chegar a um nível de conversação fazendo desse jeito, beleza? É muito melhor fragmentar o contato com o idioma e ter contato diário com o idioma. A única forma de ter contato diário, você só tem contato diário com coisas que você se diverte, com coisas que você vê prazer. Por isso que a raiz é estímulo do prazer, estímulo da diversão, e depois fica mais fácil ter um contato diário, mesmo que um contato menor, beleza? Aqui, antes de ir para o 3, você entende que a única forma de ter esse contato diário é quando você entende o aprendizado de idiomas como um estilo de vida. Um estilo de vida as pessoas buscam por conta própria. Por que você tem aquele amigo marombeiro que gosta tanto de ir para academia? Meu Deus, o que esse cara vê na academia? Ele leva como um estilo de vida, ele passou a ver prazer nisso, por isso não é um grande esforço para ele ir para academia. Por isso que ele vai todos os dias para academia. Ele consegue manter isso como um estilo de vida. Ele não consulta só o aplicativinho e vê um aplicativinho aqui, um aplicativinho ali, porque isso não é o suficiente. Aplicativos são complementos para certas habilidades que precisam ser desenvolvidas, né? Os princípios de repetição espaçada, os aplicativos que vocês conhecem aí, pode ser sim complementos, mas tem um mundo por trás disso, de coisas que precisam ser feitas. O idioma ele acontece
na vida real, em conversa com pessoas, em consumo de conteúdo e não só em um aplicativinho, não é o suficiente, não tem como. Você vai demorar muito para conseguir construir uma ideia só vendo aquelas frasezinhas prontas. Você pode ter uma certa aquisição de vocabulário nas frasezinhas prontas? Pode, você vai aprender uma coisa ou outra? Sim, mas são complementos, coisas que você usa nos cenários reais do idioma, tá? Uma próxima crença aqui que você precisa se livrar é que idioma é para quem tem talento ou idioma é para quem tem uma idade X ou uma idade Y. Pessoas começam em idades diferentes, o que já foi, já passou, a água que já passou debaixo da ponte, igual a galera fala aí. E, na verdade, água debaixo da ponte seria do inglês, né? Leite derramado, né, em português. Não adianta chorar pelo leite derramado. Idade já foi, quer fazer o que daqui para frente? Tem muito mais ano para frente ainda. Então, o que precisa ser feito é agora, independente se começou antes ou não, beleza? Eu conheço pessoas que começaram muito antes de mim e essa comparação não vai me agregar nada. Eu me comparo para ver o que elas fazem, aquela ideia de referências, ter referências, copiar um sistema de aprendizado, um sistema aqui, outro sistema ali, mas sempre jogando o meu jogo, independente se eu tenho talento ou não, eu faço sempre acontecer. Ter talento ou não é uma questão de classificação. Eu me classifico como talento ou não. Então eu me classifico na categoria que eu quero para fazer acontecer tudo. Independente se pessoas aprendem com mais velocidade, se uns têm mais facilidade ou não, pode existir uma propensão, pode, mas isso não pode te impedir de estar no jogo. Ainda mais quando você constantemente, você fica se convencendo que você não tem talento. Aí o teu talento ou o teu jeito para coisa diminui ainda mais. Você consegue estimular isso com essas afirmações que você fica colocando todo dia. Já falei, tem muita gente no mundo aí fora para jogar contra você. Você não pode ser essa pessoa que ajuda isso, que fica também jogando contra você mesmo, beleza? Você precisa ser o lado contrário da balança. A crença número 5 aqui é que existe uma técnica secreta dos monges dos Himalaias, sagrada, para aprender sem esforço. E aí o cara, em vez dele colocar em prática o aprendizado e fazer acontecer todo dia, cada dia fazer acontecer um pouco, fica só buscando como as pessoas fazem, como se estivesse buscando sempre um tesouro no final do arco-íris, buscando sempre um segredo para eu estudar o mínimo possível. Qual é o limite mínimo que eu preciso por dia? Qual é o mínimo que eu consigo fazer? A pessoa manda aquela mensagem. Qual que é o mínimo que eu preciso fazer para conseguir, em 3 meses, conseguir ficar fluente no idioma? E a pessoa está sempre buscando o mínimo que pode ser feito, sendo que quando você tem um estilo de vida, você está sempre buscando a estratégia para conseguir colocar o máximo no dia a dia. Qual é o máximo que eu consigo colocar? Eu consigo encaixar aqui, consigo implementar ali, consigo me cercar do idioma ou me cercar dessa habilidade que precisa ser desenvolvida. Então, amigo da academia tem outros complementos, não só a academia específica. Ele busca melhorar a alimentação, sono, suplementação e ele fica sempre buscando a combinação perfeita porque ele quer o máximo de coisas que podem ser feitas, não o mínimo. Ele não chega pro treinador dele e fala assim, qual que é o mínimo que eu posso fazer para eu poder crescer? Idioma é a mesma coisa. Você é o protagonista, você busca o máximo que você consegue, beleza? Não vai... existem técnicas de aprendizado? Sim. Complementa o aprendizado? Sim. Faz você aprender de forma mais eficiente, mais rápida? Cada vez mais. Mas só colocando em prática todo dia que você consegue aperfeiçoar o teu sistema de aprendizado, beleza? Não é estudando uma teoria mágica, a teoria do aprendizado. Colocando em prática, você aplica certos elementos e varia formas de aprender. E aí sim você vai se descobrindo como aprendiz. Beleza? Número 6. Na fluência acaba o projeto. Tem duas grandes coisas que chamam a atenção aqui. Primeiro, na fluência, que ninguém sabe o que é. Né? É um conceito bem indefinido aí. A galera não sabe bem o que é a fluência, não tem uma definição padrão que todo mundo concorda. Cada um interpreta de um jeito. Né? Mas vamos colocar aqui fluência como se expressar com fluidez, né? Trocar ideias, entender e ser entendido com uma certa velocidade, com uma certa comunicação fluida. Então, colocando isso como conceito de fluência, beleza? Mesmo assim, por mais que você chegue nesse nível, e esse nível é o que faz o aprendizado de idiomas ser mais rápido, ou seja, conversar e trocar ideias com essa certa
fluidez ou com essa certa continuidade da comunicação, acelera ainda mais o processo, conversação acelera ainda mais o processo, mas aí não é o fim. O aprendizado sempre continua, sempre tem coisas novas para serem aprendidas. Beleza? Depois você vai ver que existem as referências de nível para saber qual nível você está localizado agora, qual nível você se enquadra agora, mas sempre tem coisas para serem aprendidas, né? Ah, quanto tempo dura esse negócio aí? Quanto tempo para aprender tal idioma? Não, você pode estipular um tempo para chegar até um nível X. O meu objetivo é, sei lá, usar idiomas para uma reunião no trabalho. Então, um nível onde você consiga se virar no idioma. Aí beleza, quando você chega nesse nível, você vai pensar se você continua aprimorando esse idioma de forma intensa ou se você vai para o próximo idioma. São escolhas, cada pessoa tem as suas prioridades. Tem gente que quer ficar extremamente bom, extremamente profundo em um idioma só. Tem pessoas que querem variar. Quando chegam nesse nível, começam a variar e aprender outros idiomas. Também é extremamente realizável, beleza? Você estipula um nível que você quer chegar. A gente costuma dar uma certa recomendação aí de pelo menos conseguir consumir um conteúdo no YouTube, consumir e conseguir participar de uma chamada de conversação para poder manter o idioma com um esforço um pouco menor. E aí a pessoa escolhe qual que é a estratégia da continuação. Beleza? A crença número 7 é que é um processo individual. Muita gente sofre bastante com a questão da vergonha, com a questão de medo, com a questão de ficar sozinho, de estudar só com o caderno, só com o papel, só com o computador, e não busca desafios, micro desafios e micro desbloqueios para expandir esse mundo, que não é o que acontece no mundo dos idiomas lá fora. E aí a pessoa ela tenta ir para o mundo da conversação de uma vez, seja uma entrevista de emprego, seja quando ela precisa ir para o exterior, e é extremamente agressivo, porque ela nunca fez essa expansão gradual com outras pessoas, né? De uma forma que o idioma é feito, de comunicação, de conversa, de se relacionar com pessoas. Isso é idiomas. O que eu estou usando aqui é português com você, porque nós dois a gente fala português, certo? Então, precisa existir essa expansão. Idiomas não acontece sozinho, tá? Então, você precisa encontrar a tua galera aí. Número 8, é coisa de gente grande. Por um lado, sim. Por um lado, precisa ser deixado de lado. Olha só, pelo lado que sim. Adulto, gente grande, faz coisa que precisa ser feita. Não faz só coisa que quer, beleza? O adulto, ele trabalha porque precisa entrar grana. O adulto, ele come verdura, come brócolis porque precisa ser feito, porque ele precisa se manter saudável, tá? Então, adulto, ele faz muitas coisas que precisam ser feitas, não coisas que ele quer fazer só. O adulto, ele tem essa característica de assumir responsabilidade. E adulto aqui não é definido por uma idade só, né? Tem gente que se torna adulto antes, tem gente que nunca se torna adulto, falando mentalmente, né? Tem gente que nunca assume as responsabilidades que precisam ser assumidas. No aprendizado de idiomas tem essa característica também. Agora, você precisa despertar um lado criança também, que é o lado mais desbloqueado da coisa e o lado mais não tô ligando pra nada, beleza? Esse lado de se importar menos com os erros e de não ser um martírio errar, de ser uma coisa extremamente dolorosa, isso é importante para o aprendizado de idiomas. Por isso que a galera fala, quando você é poliglota, você aprende idiomas mais rápido, você percebe coisas que funcionam mais. Uma é se expor mais rápido ao erro. Não lidar como se fosse algo que, meu Deus, acabou o meu processo de aprendizado. Não, encontrar o erro mais rápido é o que acelera o processo. Quanto antes você encontra o erro, mais rápido é a correção dele, mais rápido é o trabalho em cima do erro, conceitos que eu preciso para corrigir isso, e mais rápido é o avanço. Então, esse lado criança, a criança não liga se ela está errando, ela está inserida em um ambiente onde isso é permitido, que é o ambiente do pai e da mãe. Então, esse ambiente adaptado faz com que o aprendizado seja mais rápido. Então, não são todos os lados de gente grande que precisam ser mantidos. Precisa existir uma combinação das vantagens de cada lado. Vantagens de um adulto, já sabe ler legenda e acompanhar o áudio lendo a legenda. Essa vantagem precisa ser mantida. Vantagem de uma criança, medo, perca do medo, perde a vergonha e colocar as coisas para fora. Esse lado de criança precisa ser mantido.
Tá, número 9, uma crença que vai te limitar, que limita pessoas antes mesmo delas começarem. Elas acham que elas vão conseguir começar a aprender um idioma quando acabar o projetinho. Quando acabar o projetinho, quando, sei lá, tipo, quando eu acabar, quando minha filha sair da fralda, eu sempre uso esse exemplo, né? Daí vai livrar mais tempo, e aí eu vou conseguir encaixar aqui, vou conseguir... E aí você percebe ao longo do tempo que nunca acontece isso. Esse projetinho que você estava esperando, ele acaba, só que tem coisas que já atropelam. Outros projetos começam sem que você perceba. E aí nunca você começa, porque sempre está começando um projeto novo. A vida de adulto, ela funciona assim. Falta tempo para fazer tudo o que precisa ser feito e as coisas elas precisam ser priorizadas com base naquela visão de futuro, com base no que cada pessoa pretende para o futuro próprio. Né? Então as coisas elas são encaixadas e o adulto ele aprende a gerenciar o tempo e a fazer as coisas de forma combinada. Isso é atitude de adulto. Então nunca vai chegar esse tempo. Quando tal coisa acontecer, essa condição, quando tal coisa acontecer eu começo. Vestibulando tem muito essa característica. Quando passar o vestibular eu começo. Cara, quando você entra na faculdade é pior ainda, beleza? Porque justamente o vestibular é uma fase de transição, né? Uma fase de transição adolescente indo para a vida adulta de muito mais responsabilidade. Então é a fase ideal para aprender gestão de tempo, para aprender a como fazer um pouco de tudo de uma forma ainda saudável mentalmente, se respeitando, mas conseguir encaixar gradualmente para que no longo prazo as coisas saiam do papel. E não ser sempre imediatista. Quando aparece uma oportunidade de emprego, aparece uma oportunidade, aí a reação para ir atrás do prejuízo. Aí sim que não existe saúde mental, porque as coisas precisam ser feitas muito rápidas, e aí que acontece colapso, ansiedade, tudo que pode acontecer nesse momento. Quando você antecipa e faz as coisas gradualmente, tende a funcionar melhor. E o número 10 é caro. Beleza? A gente fala de 2 cenários aqui, tá? Vamos falar, porque assim, você já sabe disso, você que acompanha a página da Polidots, você sabe que a gente tem o lado pago da força da Polidots. Beleza. Só que mesmo para quem não quer passar para o lado pago da força, mesmo assim existe muito conteúdo, existe muita coisa na internet, existe muita coisa a ser feita e algo pode começar a ser feito de qualquer forma. Beleza? Alguma coisa pode começar a ser feita, pelo menos para pegar gosto pela coisa, para aplicar algo ali, algo aqui, ao longo do tempo e ganhando velocidade. Você não precisa começar na forma ideal sempre. Agora, quem busca um cenário ideal, né, falando aqui, por exemplo, Polidots ou qualquer outro curso lá do Pago da Força, digamos, tá? Quem busca o cenário ideal, que já tem tudo mastigado, o caminho mastigado, os materiais mastigados, os links mastigados, as pessoas para praticar, etc, etc, etc. Tudo que você sabe que tem, por exemplo, dentro da Polidots, mesmo quem tem a intenção de fazer esse investimento, sai barato no futuro, porque um idioma, ele sempre tem retribuição, beleza? Pela riqueza que você vai ter aqui dentro depois. Então, vale a pena a análise de no que eu estou investindo, no que eu estou fazendo o investimento, né? Existe a palavra payback, tá? Essa palavra payback é retorno sobre o investimento. Sempre existe quando a gente fala de desenvolvimento pessoal, de desenvolvimento como pessoa e conhecimento, tá? Eu estou sempre fazendo cursos de outras pessoas, porque eu busco ter uma riqueza extremamente grande aqui dentro. Tanto eu quanto o Vini. A gente está sempre fazendo cursos para se complementar e para poder se desenvolver. Conhecimento nunca é desperdiçado, nunca é jogado fora. Qualquer lugar que eu vou, eu abro meu computador, conhecimento está todo aqui dentro. Relacionamento com pessoas, tudo. E isso é retribuído quando você recebe ofertas de emprego, quando você recebe ofertas de projeto, quando as pessoas te buscam pelas habilidades que você tem. Eu sempre vou passar esse valor para as pessoas que estão ao meu redor. É o que eu instigo a minha família a fazer, a minha irmã a fazer, a minha mãe a fazer, meu pai. Por mais que eu tenha sido educado por eles, chegou um momento que eu falei para minha mãe, por exemplo, que ela precisaria fazer o nosso curso, por exemplo, para estar sempre se desenvolvendo, porque na época dela ela não teve essa oportunidade. Hoje eu me orgulho de falar isso e eu sempre difundo isso para os meus amigos que estão ao meu redor. Não pare de estudar, não pare de aprender, porque isso vale extremamente a pena e coloca as pessoas no lugar onde elas querem estar. É só questão de desenhar uma visão do futuro bem idealizada, bem bonitinha, bem paraíso,
e ir construindo peça por peça. Eu tenho o prazer de viver coisas que eu planejei ao longo de anos e anos e anos e tudo saiu do papel quando as habilidades são desenvolvidas com paciência. Sempre vou falar muito dos 4 passos. Sempre vou falar de estratégia. Estratégia é visão de futuro. Sempre vou falar de planejamento, é saber as peças que compõem essa estratégia. Sempre vou falar de paciência, que é a visão de blocos, que é a visão de fazer coisas pouco a pouco. E sempre vou falar de execução, que é fazer acontecer. Beleza? Eu sempre vou falar disso, essa é a minha filosofia de vida e sempre vale a pena investir no cérebro. Time, aqui, veja suas anotações, veja as coisas que você vai colocar em prática, cole na parede para você ter visível e ver todo dia essas afirmações que você vai fazer acontecer cada vez mais, tá? Revise a aula se for necessário e a gente se vê na próxima aula. Valeu? Tamo junto. Um grande beijo.